Hoje trago-vos uma aula um bocadinho diferente e um bocadinho mais parada. Nada de vos dar a preguiça, ok? Hoje vou ler-vos uma história que se chama O Senhor do Seu Nariz. Eu quero-vos muito atentos, porque no final vão ter que realizar um trabalho sobre isto, combinado? Portanto, sentem-se no vosso sofá, sossegadinhos, abram os vossos ouvidinhos e vamos lá entrar nesta história. Ora, o Senhor do Seu Nariz. Custou muito nascer. Estava tão bem desnascido, aconchegado, sem ter nada que fazer, mas tinha que ser. Foi então que apareceu a fada. Tinha duas asas fininhas que a mantinham no ar e trazia uma saia cor-de-rosa muito rodada, que já não se usava na altura. Não foi convidada, mas apareceu. Foi para o que lhe deu. Passou a mão na minha testa e disse: a vida deste rapaz vai dar para o torto. Não diga isso, pediu a minha mãe, muito aflita. Digo, pois, voltou a fada, ele terá um nariz do tamanho de um chouriço. Por isso... E foi mesmo isso que aconteceu. O tempo ia passando e o meu nariz crescia cada vez mais depressa do que eu. Quando parei de crescer, tinha o nariz a perder de vista. Mas continuava otimista. Um nariz do tamanho de um chouriço podia ser pior, dizia eu. E agora pergunto, não era pior se fosse do tamanho de um presunto? Era desagradável ser tão diferente do resto da gente, mas que havia de fazer se era esse o meu destino? Quanto ao meu nariz imponente, também era pesado e obrigava-me a andar inclinado para a frente. Tinha dores nas costas desde muito pequenino. E não era em todo lado que cabíamos os dois. Havia sítios onde só eu ia. Eu esperava, cá fora. Ou vice-versa. Tanta vez que isso aconteceu, ou entrava eu, ou entrava ele. E não era só isso. Ele chegava antes de mim a todo lado. Quando eu entrava, já ele tinha lá estado. Era aborrecido. Não digo que não, mas habituei-me, que a gente habitua-se a tudo, até a um nariz do tamanho de um chouriço. Por isso, aliás, também havia coisas que corriam bem e chegavam para me fazer feliz. Nas corridas, por exemplo, ganhava sempre por um nariz. E claro, eu cheirava como ninguém, pois então, as pessoas cheiravam o mar, os bosques e as flores. Eu cheirava ao mar, os bosques e as flores, como nem o mar, os bosques e as flores sabiam que cheiravam. E sabem que sabia o que em cada casa, nesse dia, havia para o jantar. Se me esforçasse e cheirasse mais forte, mais fundo, era capaz de perceber o que alguém estava a fazer num recanto qualquer, do outro lado do mundo. Custa a acreditar, não é? Mas é verdade. Aliás, bastava-me cheirar quando estava esfomeado. Fechava os olhos e ali ficava, a saborear aquilo de que mais gostava. Chegava a ficar enfartado. Porém, nem tudo corria bem. Com um nariz tão grosso e tão comprido, nunca passava despercebido. Estavam sempre a olhar para mim e a apontar-me um dedo. E as crianças fugiam quando me viam, cheias de medo. E os outros também. E não era esse o meu único inconveniente. Também derrubava as pessoas quando me virava de repente. Talvez por isso, pouca gente se chegava a mim ou passava perto. E sítio onde eu chegasse, logo ficava deserto. As pessoas diziam que eu metia o nariz em todo o lado, mesmo onde eu não era chamado. Ninguém gostava, mas o que havia eu de fazer? Ele era o primeiro a chegar. E cheirava, ficava logo a saber se as pessoas tinham tomado banho naquele dia, o que tinham almoçado e por onde tinham andado. Se não estivesse constipado e a afundar, era até capaz de cheirar o que elas estavam a pensar. E a professora também se engana, está bem? Ora... muito bem. O problema, diziam as pessoas, não era ser do tamanho de um chouriço, era ele ser muito disso. E eu é que tinha de o carregar, de espantar os pássaros que nele pousavam e os ratos que o queriam roer à noite, sem saberem que me estavam a roer a mim, e os outros é que se queixavam. Mas enfim, estava visto que o mundo não era feito para gente com um nariz assim, do tamanho de um chouriço. Por isso, fui-me afastando e acabei a viver sozinho no cimo da serra, numa velha casa abandonada. Foi por acaso que eu dei com ela, mas era tão pequena que a ponta do meu nariz ficava fora da janela. Passava o inverno coberta de neve.
A minha vida estava mesmo a dar para o torto, como dissera a fada, mas eu não me queixava e não desistia nem desanimava. Não tinha nada de meu, só era senhor do meu nariz e mesmo assim eu era feliz. Até que, certa manhã, apareceu lá em cima o carteiro da cidade. Ia levar uma carta, já não sei de quem, porque ninguém me escrevia. Como vai a vida lá embaixo? Perguntei eu. Vamos andando, tudo normal. Eu sei, eu perguntei por perguntar. É vontade de falar, porque isso sei eu. Olhe, agora mesmo sabe o que está a acontecer. O carteiro sorriu, como havia ele de saber. Eu prossegui. Está um bolo de mel e nozes a queimar no forno, ali para o lado da Praça das Flores. Acho que é para aí. Como é que sabe? Perguntou o carteiro. Cheira-me a queimar para esse lado. Ai, às tantas é a minha mulher, não tem cuidado nenhum. O carteiro pôs logo os pés ao caminho, preocupado. Espere, disse eu. Na mata da pedra encantada também há uma fogueira que não foi bem apagada. Esta notada fará dela um incêndio, e isso é certinho. O carteiro fez-se outra vez ao caminho. Espere, ainda não é tudo, disse eu. O tempo está a mudar. E a meio da madrugada chegará um temporal vindo do mar. Não é normal nesta altura do ano, e quem não se proteger os seus bens vai chorar quando acordar. O carteiro gostava-lhe a acreditar que eu pudesse adivinhar o que iria acontecer, mesmo que eu o tivesse cheirado. Mas pelo sim, pelo não, despediu-se e foi andando muito apressado. Lá embaixo deu as notícias do meu nariz e tudo aquilo se confirmou. O incêndio foi evitado e o grande temporal que chegou de madrugada poucos males causou. Só o bolo de mel e nozes é que não se salvou. Quando o carteiro entrou em casa, muito atarantado, já ele estava estouricado. Foi então que as pessoas perceberam que eu, afinal, tinha muita utilidade e puseram-me ao serviço da cidade, já que um nariz assim dava tanto jeito, era uma arma, um poder, não era um defeito. Passei a viver na praça principal, num palácio muito espaçoso, de paredes alcochoadas, por causa das narigadas, e o meu nariz, que sempre fora famoso, passou de incómodo a delicado e precioso. Era tão útil que viu, enfim, reconheci o seu valor, e foi assim que deixei de ser um cheirinhas para ser um cheirador, o senhor cheirador. O caminho de casa estava sempre cheio de gente, que vinha pedir-me um favor, ouvir uma opinião. Eu lhes dizia se me cheiravam ou não. Até que um dia, a meio da primavera, chegou à cidade um aroma desconhecido. Podia ser uma coisa boa, podia ser uma coisa má, e era preciso saber o que aquilo era. O desconhecido é um monstro muito temido. E o que era aquilo, afinal? Só se sabia que cheirava mal, muito mal. Queijo, era aquilo que me parecia, mas feito em coisas que cá na terra não havia. E com outra arte, talvez o fizessem em Vênus, Saturno ou antes em Marte. Estamos perdidos, gritou o governador da cidade. Vêm aí os marcianos, eles vão invadir a Terra. Estava visto que ia começar uma guerra. Pé ante pé, seguiu o rastro daquele cheiro, com vários homens atrás, e foi assim que apanhámos um casal de marcianos que estava a fazer um piquenique no sopé da serra. Assim que viram chegar o meu nariz, enfiaram-se num disco voador que, num instante, desapareceu no ar. Só ficou um queijo vermelho com buracos no meio. Cheirava mal, mas era delicioso. Pelo menos foi o que o Sr. Veloso, o único que teve coragem de provar, o disse. Comeu até ficar cheio. E foi assim. Havia quem dissesse que aquilo era o princípio do fim, ou seja, o princípio de uma invasão, e que o meu nariz tinha sido a nossa salvação. Eu acho que não, mas enfim. Fosse como fosse, fizeram de mim um herói, e o governador da cidade agradecia. Ladeado por um padre e um juiz, pendurou uma medalha de ouro na ponta do meu nariz. O tempo foi passando, ora depressa, ora devagar, sem que nada de especial acontecesse. Até que, numa certa madrugada, cheirou-me uma coisa que já não me cheirava há muito tempo, mais exatamente desde o dia do meu nascimento. Aos outros não lhes cheirava a nada, mas a mim cheirava uma pó de fada. E olhem que não estava enganado, segui o rastro cheiroso e fui parar ao beco mais escuro da cidade, onde encontrei uma fada em muito mau estado. Era uma fada do ar, mas estava estendida na lama, incapaz de se mexer. Tinha duas asas transparentes muito amarrotadas e trazia uma saia cor-de-rosa muito rodada, que já não se usava. Não te lembras de mim? Perguntei. Ela disse que sim, a olhar para o chão, talvez envergonhada pelo que me tinha feito, e disse por fim, com as mãos cruzadas sobre o peito: desculpa ter-te dado o nariz do tamanho de um chouriço. Deixa lá isso, disse eu. Até me deu jeito,
E agora diz-me, o que te aconteceu? A minha vida de fada deu para o torto. Não sei porquê, esqueci-me do sítio onde fica a porta do ar, onde costumo passar, o que havia de me acontecer. E logo hoje que eu tinha tanto que fazer. E agora? Agora não consigo regressar e o meu corpo de fada está a definhar. Acho que vou morrer. Não, se te mexeres, quem não se mexe é perra. Se não podes ser fada e voar e passar por uma porta no ar, aguenta-te em terra. Gostas de sopa de ervilhas e hortelã e de pão fresco pela manhã. A fada não sabia se gostava, nem se lhe apetecia, só queria um sítio calmo e limpo para morrer. Mas apreciou a sopa de ervilhas e hortelã que lhe preparei e que a fez renascer. Na manhã seguinte, também apreciou o pão acabado de cozer e o sabor do leite nem era pior. Para ela era tudo novo, era tudo bom, mas podia ser ainda melhor. Por isso passou a cozinhar à sua maneira, usando os pozinhos que voavam no ar da minha cozinha. Pão de fada, cozido de fada, salada de fada, bolinhos de fada. Não vos digo nada, aquilo não era uma fada do ar, era uma fada do lar. E era só minha. Além de ti, ninguém me pode ver ou será o meu fim, disse ela, abraçada a mim. E foi assim que nunca mais se abriram as portas e as janelas da minha casa. Além disso, deixei de receber visitas e mandei levantar ainda mais os muros do meu jardim. Mas aqueles aromas escapavam pelas frinchas das portas e das janelas. As pessoas paravam de caminhar na rua e ficavam logo com o nariz no ar. Nunca ninguém tinha cozinhado tão bem. Logo ali havia qualquer magia, qualquer feitiço. Não era preciso ter um nariz do tamanho de um chouriço para dar por isso. E um dia, um rapaz mais curioso e mais destemido saltou o muro e deparou-se com a fada, que andava no jardim a colher as verduras para o jantar. Ah, uma fada do lar, disse ele muito espantado. O que está ela aqui a fazer? A notícia deu a volta à cidade inteira e todos a queriam ver. Tenho de partir esta noite, ou estarei morta ao amanhecer, disse a fada a chorar. Mas já não sei onde guardei as asas, nem onde fica a porta do ar. Levei-a até à montanha, um sítio onde, de vez em quando, também me cheirava a pão de fada, cozido de fada e salada de fada e bolinhos de fada. Sempre que passo por aqui, lembro-me de ti, disse eu. E não me dizias nada? Perguntou-me a fada. Não queria que te fosses embora, mas agora... A ela não lhe cheirava a nada, mas apalpou o ar ali em volta e encontrou aquilo que procurava, a porta do ar. A porta no ar! É aqui! Já posso passar. Na hora da despedida, a fada agarrou-se a chorar ao meu nariz, muito comovida. Dizia ela, devo-te a vida, este nariz foi a minha salvação. E a minha? Não, disse eu, mas ela nem ouviu, e continuou. Agora sei, porque assim te fadei, eu nunca tinha feito mal a ninguém. Era para o meu próprio bem. Às vezes as fadas também sabem aquilo que vai acontecer. Sabem, mas não sabem. Sabem sem saber. Percebes? Eu também estava comovido. Não posso negar. E o meu nariz começou a fungar. A fada afastou-se para não se molhar e prometeu voltar todos os domingos de madrugada para fazer comida de fada e matar saudades. Quando ela abriu a tal porta, saíram de lá tantos perfumes intensos e diferentes que o meu nariz se pôs a tossir. Ela começou a rir. Depois deu 2 voltas no ar e voou como só uma fada sabe voar. Até domingo, disse ela antes de fechar a porta no ar. E eu, não venhas tarde, mal posso esperar. E termina assim a nossa história do Senhor do Seu Nariz. Como nós conseguimos ver e conseguimos perceber, por vezes, ou melhor, na maior parte das vezes, o ser diferente não é mau, o ser diferente é bom e nós todos somos diferentes e é isso que nos faz sermos únicos. O trabalho que eu vos deixo para hoje é realizarem um desenho sobre esta história, que eu sei que vocês adoram este tipo de histórias que vos fazem imaginar as fadas, o homem que tem o nariz grande, o palácio, o queijo vermelho cheio de buracos. Sei que adoram este tipo de histórias que vos levam a navegar na vossa imaginação. Por isso, o trabalho que eu deixo para hoje é vocês fazerem um desenho relacionado com esta história. Estou muito ansiosa para podermos voltar à escola e eu poder ver os vossos desenhos com o senhor com o nariz muito grande e toda essa vossa imaginação passada para o papel, ok? Damos assim por terminada a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado da nossa história tanto como eu gostei de a contar e até à próxima. Um beijinho.